Esse aqui é meu romance, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2009. Bom, sou Renato Tardivo, escritor. Estamos aqui na Livraria da Vila com Cronópios e o escritor, crítico, antologista Rinaldo de Fernandes, que está lançando o seu livro Vargas Llosa, um prêmio Nobel em Canudos, ensaios de literatura brasileira e hispano-americana. Então, Rinaldo, conta um pouquinho pra gente o projeto do livro, do que se trata. Não, mas a ideia do livro foi exatamente resgatar a história de Canudos via a ficção, via o Vargas Llosa, o romance A Guerra do Fim do Mundo é um romance de um autor prêmio Nobel da literatura. Sim. E o mais importante é que a ficção histórica tem uma repercussão e uma dinâmica muito própria no mundo hispânico, na literatura hispânica. Sim. Há uma tradição grande de romancistas históricos, talvez o mais importante deles seja o Carlos Fuentes, falecido recentemente, que tem um romance chamado Terra Nostra, que é conhecido como um paradigma do romance histórico. A Guerra do Fim do Mundo, de alguma forma, é um romance que segue o paradigma do Terra Nostra, mas tem um modelo muito baseado no Walter Scott, né? Sim. O modelo do século XIX, a teoria do romance histórico, que o Georg Lukács estuda a partir... E tem um ensaio sobre o Lukács aqui também, um ensaio né? sobre o Lukács. A teoria que ele estuda a teoria que ele formula baseada no romance do Walter Scott, Sim. é uma teoria que pressupõe o seguinte: um romance histórico precisa, primeiro, elaborar a sua ficção a partir de quê? De eventos e personagens históricos que ficarão como pano de fundo, ou seja, num plano secundário na narrativa, e os eventos e personagens fictícios vêm para um primeiro plano. Existiu um escritor francês, o Alfred de Vigny, que escreveu um romance chamado Saint-Marc, e nesse romance ele faz uma proposição diferente, ou seja, os eventos e personagens históricos estão no primeiro plano e um pano de fundo é ficcional. Sim. Isso gerou uma polêmica teórica em torno do que é o romance histórico, porque alguns defendem o projeto do Scott e outros o projeto do Alfred de Vigny. O que deu mais projeção, o que foi mais projetado na literatura hispânica foi exatamente o modelo do Scott. Esse teve mais força, né, e se impôs, né, como um modelo mais que teve uma repercussão maior nos romancistas, né, que seguiram essa linha na tradição hispânica. O Vargas Llosa é um produto disso, né? Eu acho que o romance dele ele mistura os fatos de Canudos numa proporção mais ou menos equilibrada entre ficção e história. Ele se documentou muito, fez uma pesquisa histórica das mais consistentes, né, sobre Canudos, leu bem o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, um livro que ele inclusive chegou a considerar um manual de latino-americanismo. Olha só. Mas não só isso, ele reconstruiu, esteve em Canudos, conversou com vários moradores remanescentes da Guerra de Canudos, de tal modo que o romance histórico dele é um romance muito, muito bem pesquisado, né? O material que ele recolheu. Aliás, o projeto inicial era fazer um filme com o Rui Guerra, né? Um filme para a Paramount. O projeto do Vargas Llosa? O Vargas Llosa tinha o projeto de fazer fazer um filme baseado em Canudos. Sim. Mas o filme não deu certo, né? Ele ia ser o roteirista junto com o Rui Guerra e o roteiro, o filme terminou desandando, não deu certo, e aí ele recolheu todo esse material e fez o romance A Guerra do Fim do Mundo. Bom, então esse é um eixo que eu discuto no livro, o eixo do romance histórico, o eixo do livro A Guerra do Fim do Mundo. Faço análise intrínseca da obra, análise do romance, né? É um romance que tem personagens marcantes, né? Históricos, como eu falei, fictícios, e que tenta reinterpretar, que essa é uma faceta também importante do romance histórico, que é reescrever a história, ou reinterpretá-la, ressignificá-la. De todo modo, o romancista histórico deseja também contribuir com uma interpretação, assim como o historiador ou a historiografia propõe, né? O historiador ele escreve, narra e quer também interpretar a história. O romancista histórico também se propõe a isso.
sobre os contos brasileiros, você faz uma afirmação bastante forte, né, dizendo que é no gênero conto que a literatura brasileira mais avançou nas últimas décadas. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua tese. Bom, isso é uma tese, porque eu acho que houve dois livros que marcaram muito a literatura contemporânea nos anos 70, que é o Zero, do Inácio Lula Brandão, e A Festa, do Ivan Ângelo. Entendo que depois desses dois grandes romances, não houve mais nenhum romance, vamos dizer assim, que desestabilizasse o projeto formal do romance brasileiro. Ou seja, o romance continua muito quieto, acomodado formalmente. Sim. Recentemente eu gostei dos romances do Luiz Urfato. Ele tem um romance, algumas narrativas dele eu acho que ele tenta inovar em algum sentido. O próprio Chico Buarque, sim, eu acho que o Estouvo é um romance diferente, né? O próprio Budapeste. Mas o romance, de um modo geral, ele está muito, formalmente, muito acomodado, seria essa expressão, né? Tá muito, ele não está desestabilizando. Já o conto não, você tem, no conto, você tem o minimalismo, tem o microconto, tem hoje conto escrito na internet, é um gênero que está em permanente ebulição criativa. Você tem narrativas ainda um pouco longas, fragmentárias, você tem o mini-conto. Você acha que isso se deve a essas novas tecnologias, essas novas formas de comunicação, eu acho a que cultura sim. fragmentada? Eu acho que a cultura fragmentada criou também suas formas narrativas. Por exemplo, o fato de algumas pessoas escreverem um microconto com 140 caracteres, isso é um formato novo dos tempos da internet. E você encontra várias expressões nessa linha muito bem realizadas. O que é um microconto nessa linha dos 140 caracteres, se não uma expressão formal em tempos de tecnologia? Quer dizer, é uma forma que a gente dá, que é contabilizada a partir disso, ou seja, ela é produto ou efeito, vamos assim dizer, de um tempo de tecnologia avançada e que propôs isso para os escritores. Você vê hoje vários jovens e já tem pesquisa, né, acadêmica estudando esse material, produzido em Twitter, essa coisa toda. O Reinaldo está mostrando o romance, mostrou uma antologia que ele organizou, a gente está aqui falando do livro de ensaios que ele está lançando. Que você falasse um pouquinho dessas três atuações dentro das três facetas. Exatamente. Bom, eu acho que as três me cativam muito, eu sou muito apaixonado pela ficção, escrevo e me expresso literariamente pela ficção, sobretudo conto, embora tenha publicado esse romance, que foi inclusive, como eu falei, né, que quase vencia um prêmio importante, que é o Prêmio São Paulo, mas foi finalista. Para mim já foi um prêmio ele ter sido finalista do Prêmio São Paulo. Então essa faceta de ficcionista que eu me atrai bastante, eu me expresso artisticamente através da ficção, mas gosto também da faceta de antologista, que é de preparar essas antologias a partir de conceitos, de questões que eu penso. Você organizar uma antologia não é só você reunir textos, tem que ter uma coisa conceitual, é um campo de sentido que você está atendendo, né? Me deparei na vida. Vale o livro do entrevistador também? Olha aí, ó, o livro do entrevistador. Lavoura, Por Vir, que vem antes de tudo. Literatura e cinema em lavoura arcaica. Olha isso, é um belo ensaio, viu? Já li. Bom, Reinaldo, você estava dizendo agora há pouco a respeito dessa tendência contemporânea dos contos, que há ainda alguns traços regionalistas, uma herança, né, dos escritores da década de 30. Você tem aqui no livro dois ensaios a respeito de escritores desse período, né? Um sobre os Zelins do Rego e o outro sobre o Graciliano Ramos. Você conta um pouquinho para a gente? Bom, o ensaio sobre os Zelins é um ensaio em que eu faço uma reconstituição do material crítico, ou seja, as principais vozes críticas que abordaram a obra dele no conjunto, tentando classificá-la, e eu trago exatamente uma espécie de resenha, né, dessa produção, desse olhar crítico, tentando mostrar para o leitor como é que a crítica abalizou esse escritor, que foi um dos expoentes do romance de 30. Sim. O outro ensaio, que é sobre o Graciliano Ramos, é um ensaio em que eu faço uma releitura de um ensaio famoso do Luiz Costa Lima, chamado A Reificação de Paulo Honório. São Bernardo é um exatamente. Romance fantástico, né? Exatamente. O Luiz Costa Lima fez um texto famoso em que ele faz uma análise do São Bernardo a partir da categoria da reificação. E ele vai mostrar que o livro se constitui da reificação em 3 níveis. A reificação do outro, de si, ou seja, o narrador Paulo Honório,
protagonista, ele reifica o outro, reifica a si mesmo e reifica a natureza. E aí ele vai exatamente mostrar isso em cenas e vai acompanhar o percurso, a trajetória no enredo do protagonista para mostrar como se opera esse processo da reificação. Mas eu fazendo a releitura do romance e do ensaio dele, eu percebi que a reificação mais importante no livro é a do outro, que é como o Paulo Honório, no seu projeto de ascensão social, se tornar rico, como ele vai manipulando e atropelando o outro pelo crivo da violência. Ele é extremamente violento e ele vai exatamente obtendo vantagem nas suas relações interpessoais para obter o seu objetivo de riqueza. Sim. E num determinado momento ele não consegue suplantar uma personagem no livro, que vai ser a Madalena, a mulher que tem um projeto de vida diferente do dele e consegue contrapor-se a essa visão de mundo dele reificada. E aí, no contato que ele tem com a Madalena, na relação que ele vai manter com a Madalena, ele vai ele vai se dilacerar. Aí a subjetividade dele fica realmente dilacerada, complicada, o romance se adensa e ele, de fato, se torna um personagem de alma agreste, como ele mesmo diz, né? Sofrido e que não realiza seu projeto pleno de reificação com a Madalena, que tem uma visão de mundo diferente da dele e que se choca com a dele. Eu acho que aí você tem aí vamos dizer assim, o eixo mais importante do livro, de interpretação do São Bernardo, do Euclides. Você tem uma expressão interessante. Do Graciliano Ramos, desculpa. O tempo fechou para Paulo Honório, né? É. Bonita essa frase. E tem mais um ensaio muito relevante aqui, que é ainda a respeito da obra do Chico Buarque, mas em que você faz articulações com Tom Jobim, não é isso? O romântico popular Chico e Tom. Esse ensaio me foi encomendado pelo professor Luca Battini, que é um italiano que está organizando um livro sobre o Chico Buarque, que deve ser lançado o ano que vem no Brasil. E eu faço uma comparação entre o tema do amor e da natureza, tanto no Chico como no Tom. Especialmente o tema do amor nos dois. O tema do amor no Tom Jobim é sempre o amor dilacerado, o tema da solidão, da tristeza, é sempre um recorrente, né? É um motivo muito recorrente nas letras dele, nas que ele mesmo escreveu e outras que ele gravou. Daí aquele tom de um eu lírico muito triste, né? muito sofrido, dolorido, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo ele cria uma expressão da natureza dentro dos mitos que vem lá já desde o século XVI, de ver o Brasil na sua exuberância, uma natureza que é pujante, né? Então ele canta muito a natureza brasileira naquilo que lhe sobra, e não naquilo que é obstáculo, naquilo que é vetor de, vamos dizer assim, de coisa mais sofrida, enfim, que é obstáculo, ou seja, que é aquilo que fez, por exemplo, o Romance de 30. A representação da natureza no Romance de 30, o Romance de 30 via a natureza como um obstáculo, não como uma exuberância que estava construída no projeto do romantismo, por exemplo. Os escritores românticos ainda estavam muito contaminados por aquela visão do século XVI, dos cronistas, sobretudo, né, de configurar o nosso nativismo e, portanto, expressar a natureza na sua exuberância. O Brasil é aquilo que tem uma natureza que sobra, né? No modernismo não, já é uma natureza que falta, especialmente que falha, né? Se você pensar aí o modernismo. Essa é uma tese interessante, um comentário interessante do próprio Antônio Cândido, né? Que eu cito nesse ensaio. E o amor em Chico Buarque, eu analiso uma canção dele chamada Todo Sentimento, né? Que eu vejo como ele, numa única canção, consegue formular filosoficamente 4 dimensões do amor. O que eu chamo de amor da inteireza, ou seja, a plenitude do ato de amar, o ato da defesa, ou seja, a defesa do ato de ser pleno o amor, né? Mas depois vem também o momento da separação e ele canta isso na mesma letra, né? Naquilo que eu chamo de momento da certeza de que a relação não dá mais certo e, por fim, a delicadeza, que é o fato dos ex-amantes se reencontrarem. É sempre um momento delicado. O Chico consegue elaborar, vamos dizer assim, as etapas da relação amorosa em uma única letra. Eu acho brilhante essa letra, Todo Sentimento, tanto é que eu escrevi um ensaio sobre ela. Sim. Nós temos hoje 2 expressões críticas importantes, que é a crítica jornalística, a crítica resenhista, que essa é muito superficial, na minha opinião, ela não dá conta das obras porque ela está muito atrelada ao mercado editorial.
ela dá respostas críticas muito contaminadas pelos interesses das editoras. Mas eu acho que a grande crítica hoje é a crítica ensaística, a crítica acadêmica. Eu acho que essa é que tem possibilidade, porque ela demanda algo que é muito importante no conhecimento, que é o tempo. Você produzir conhecimento tem que produzir a partir do tempo. Não vejo que o resenhista tenha tempo para produzir uma compreensão de uma obra. Por exemplo, numa semana, o editor chega, dá um livro para ele, o cara tem que, no fim de semana, já estar publicando seu entendimento da obra. Já um pesquisador universitário, ele demanda mais tempo para fazer isso aí, ele tem mais possibilidade, né, de empreender uma interpretação mais justa, mais exata, ou pelo menos mais próxima do que a obra realmente configura. Rinaldo, como você avalia a recepção dos ensaios? Quer dizer, qual é o público, a comunidade científica, acadêmica ou não, mesmo leitores interessados? Quer dizer, que público é esse? Acho que a crítica se alimenta da própria crítica, né? Os especialistas se alimentam dos próprios especialistas. Você pega um livro desse aí, todas as minhas referências são referências de ensaístas acadêmicos. Então, para um livro deixar atingir um público maior, não especializado, fica mais difícil. Bom, mas eu acho que é uma produção que termina de alguma forma canalizando para o livro didático, mesmo que seja residualmente, esse tipo de interpretação, de compreensão da trajetória da literatura, ou esse tipo de hermenêutica, de interpretação que é proposta. Em algum momento isso vai escoar para outras produções. Inclusive, como eu falei, o livro didático. Isso aqui reúne quase 10 anos do meu trabalho de pesquisador. Não é um livro feito de uma hora para outra, isso é produto de muita reflexão, tentando realmente tatear as obras, entender o que os outros já escreveram também sobre as obras, fazer um diálogo com essa produção anterior, com a fortuna crítica dos autores, tentando também trazer a minha contribuição. E eu acho que a crítica se alimenta desses parâmetros mesmo, né? É um olhar sobre o texto, mas é um olhar também sobre a crítica, né? E aí eu acho que o livro, eu tento dar um ar de frescor a ele, a partir de tentar. Eu acho que uma questão que é fundamental na pesquisa é você estar sempre atento para os melhores estudiosos, saber ser seletivo no processo da pesquisa, saber recolher realmente as boas referências. Com boas referências que você faz as boas pesquisas, principalmente no campo das ciências humanas, né? Eu acho que isso eu tento fazer. Sem dúvida, eu li o livro e tem uma faceta forte que é o contemporâneo atravessando o tempo inteiro, mesmo nos ensaios em que você se dedica ao romance histórico, tem essa preocupação, minha leitura está... Tem. Houve uma linha da crítica que estudou o Vargas Llosa, especialmente A Guerra do Fim do Mundo, que entendeu o romance como uma alegoria, embora ele esteja estudando Canudos, a Guerra de Canudos de 1897, recuperando esse episódio da história brasileira, ele estaria, ao compor o seu livro, fazendo uma espécie de alegoria dos tempos contemporâneos, sobretudo da realidade do Peru. Quando ele publica o livro em 1981, você tem que o Peru e outros países latino-americanos estão envolvidos em guerras de guerrilhas, a ditadura e os guerrilheiros de esquerda. O próprio país dele, o Peru, vivia um conflito muito intenso de esquerda e direita, né? E ele teria visto esses embates, foram opiniões que ele deu em entrevistas e defendeu essa tese de que eram embates muito fanáticos. Havia fanatismo tanto à direita como à esquerda, na opinião dele. Esse tipo de proposição ou de visão que ele tem de Canudos, ele termina projetando no romance dele. Ele interpreta Canudos como uma guerra de fanatismos, que me parece o grande problema do romance dele. Se você confronta com o texto de Euclides da Cunha, que é mais aberto, né? Eu acho que aí ele criou um certo reducionismo da história ao entender que os fanatismos vão justificar a guerra por si mesmo. Eu acho que não é bem por aí. Prazer estar aqui no Cronópolis mais uma vez, com o People e com esse monstro que é o Rinaldo de Fernandes. O Tostex é peito de peru, queijo branco ou prato? Queijo branco, eu quero um. Tchau! E um suco de graviola, tem? Não, tem de melancia, abacaxi com hortelã. Melancia. Melancia? Pode ser. Renato, Diga lá. você quer o quê? Eu quero um café puro. Sim, eu quero um café também. Então você vai querer O suco, eu vou comer porque eu tô... Qual queijo você não quer não quer? comer alguma coisa? Um queijinho Obrigado. Queijo branco ou prato? branco. Esse calor, né? Tá muito frio.